Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios geográficos, subsídios sociais, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora, para ajudar no seu plano de ensino, no seu plano de aula. Aqui estaremos todas as semanas gravando vídeos e postando subsídios para ajudar os professores e as professoras. Esta é a nossa intenção, ajudar. Se esses vídeos forem agregados ao seu plano de aula e você aprender alguma coisa e relacionar lá e falar, eu já ficarei satisfeito porque consegui ajudar os professores e as professoras com os jovens em sala de aula. Quero agradecer aos que são inscritos no canal, mais de 2.000 inscritos, canal super novo, fazendo um ano agora, já tem mais de 2.000 inscritos. Te agradeço pela sua inscrição, te agradeço pelos seus comentários, te agradeço pelos likes, pelo joinha, por tudo que você tem feito, compartilhado para que o canal fosse avante. E você que está acessando o canal EBD em Ação, a primeira vez eu quero te convidar a inscrever-se no canal. Venha inscrever no canal. Se inscreva no canal, dê um likezinho, um joinha, porque quando você dá um like, dá um joia, o YouTube entende que as pessoas estão gostando, estão compartilhando dos vídeos, então vai abrindo mais espaço para que nós vamos avante com os trabalhos. Você pode ativar o sininho, tem um sininho aí, você ativa o sino, porque quando você ativa o sininho, quando eu posto vídeos novos aqui, você recebe em primeira mão. Aí você vai abrir aí o seu notebook, o seu smartphone, seu computador, seu tablet e vai ver a notificação, vídeos novos. Então você vai ali e assiste em primeira mão quando chega toda semana vídeos novos sobre as lições da escola dominical. Também nós temos os demais vídeos dos trimestres passados. Eles estão em pasta chamada de Playlister. Você vai lá no canal, abre essas pastas e lá dentro de cada pasta tem um trimestre inteiro do ano passado. Você vai assistir, pode divulgar, compartilhar, baixar, faça bom uso, comente e etc. A lição de hoje é a lição de número 8, datada do dia 24 de fevereiro de 2019. O título é As Guerras no Deserto. Texto do dia. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos de antiguidade. Salmo 44 e 1. E a síntese. Ainda que os inimigos sejam muitos, fortes e bem preparados para a guerra, se buscarmos a Deus em oração e lhe obedecermos, agindo com fé e coragem, eles serão derrotados. O inimigo desse período aqui eram as nações mesmo, que queriam impedir Israel de avançar para Canaã e galgar a promessa que Deus havia feito das terras de Canaã. E todos os inimigos que estavam no caminho eram derrotados. Nós não estamos nessa proposta, nós não estamos marchando literalmente para Israel em busca de terras, mas a Canaã celestial. Nós estamos marchando neste deserto da vida que é o mundo para a Canaã celestial. E os diversos inimigos que têm levantado sobre a nossa vida, eles devem cair segundo as promessas de Deus, se formos fiéis e obedientes à sua palavra. Às vezes a carne, as obras da carne que são manifestas, elas estão inseridas dentro de cada ser humano, se torna nossa inimiga. Às vezes o próprio mundo, com o sistema político, o sistema econômico, o pensamento atual, com o hedonismo, o egoísmo, o consumismo e todos os ismos, eles se tornam inimigos e querem influenciar na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Ou até mesmo o diabo, com os seus anjos, seus demônios, querem impedir a caminhada da igreja. Mas Jesus Cristo já deu-nos a sentença para eles e a esperança de vitória para a igreja, a garantia de vitória para a igreja. Qual que é a garantia de vitória? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode observar que o prevalecer não é que a igreja tem que ficar agarrada firme enquanto a tempestade e os inimigos batem-nos, querendo nos destruir, mas é a nossa marcha. Esse era o sentido de Israel. Enquanto eles marchavam, caminhavam, todos que se colocavam diante deles e caíam por terra.
A nossa caminhada também deve ser assim, da igreja. À medida que vamos avançando na evangelização, santificação, nos projetos geral do reino de Deus, tudo que se colocar diante dele na frente tem que cair por terra, porque esta igreja é de Deus. O primeiro tópico, a vitória depois do luto. Nós falamos na aula passada sobre o luto que Moisés teve com Miriam, sua irmã, que partiu para a eternidade, posteriormente Arão, que morreu. E ele se entristeceu, Israel chorou a perca destes dois grandes personagens na história de Israel, grandes influenciadores, juntamente com Moisés, choraram o seu luto. Agora, depois deste luto, nós vemos aqui, em consequência, que eles tiveram percas imprevisíveis. Quais são as percas imprevisíveis? O rei Arad, quando Israel estava caminhando pelo caminho dos espias. Qual era o caminho dos espias? Lá atrás. Quando os espias eles foram para olhar a terra de Canaã, eles tiveram uma trajetória que ficou conhecida de todos que estavam nas circunvizinhanças de Israel ali. E eles trouxeram a notícia que eles não iriam conseguir, 10 deles, que não vamos conseguir as terras, são homens muito fortes, mais do que nós, são homens de guerra, nós somos como os gafanhotos. E fez aquele reboliço em Israel, e eles se rebelaram, se revoltaram, e morreu todos de 20 anos para cima. Agora aqui está uma nova geração. E essa nova geração estava caminhando pelo caminho dos espias. E agora o rei Arad, ele percebe que Israel está caminhando pelo caminho dos espias. E ele apreendeu alguns desses filhos de Israel. E a perca desses filhos de Israel com o aprisionamento através do rei Arad causou então percas imprevisíveis. Eles não haviam previsto isto. Então depois do luto, uma tristeza de novo, mais perca. Será que essas pessoas vão morrer de novo? Será que vamos ser derrotados novamente? Às vezes há perca na nossa vida. Esse negócio de agora é só vitória, não. Temos as percas, temos as nossas derrotas, mas as derrotas da nossa vida não são para nos consumir, para nos desanimar, para fazer desistir da nossa fé, não. As derrotas servem para nos prepararmos melhor. Quando os lutadores de artes marciais eles vão para uma luta que o seu adversário o derrota, eles não param de lutar, não entregam, não jogam a toalha e desistem nunca. Eles vão analisar a sua luta, vão rever a luta, ver quais são os pontos fracos que eles tinham quando foi derrotado e tenta melhorar isso compensando, aperfeiçoando. Qual que é o meu jogo de chão, jogo de chave, tudo quanto é tipo de luta, eles vão se preparando e se tornando pessoas melhores para que quando eles voltarem, eles aperfeiçoar a sua luta e vencerem. Saber se prevenir, se identificar antes dos ataques do inimigo. Então eles estudam tanto o ataque que eles vão dar quanto a defesa. Então a defesa às vezes está falha, então eles melhoram, fortificam a defesa, estudam ela, como eles podem atuar na defesa. Assim também na nossa vida. Não significa que as lutas da nossa vida elas vêm para nos derrotar e deixar para baixo e nos desanimar e desistir da caminhada. As lutas servem para nos, como experiência. As lutas servem como experiência para a gente olhar para nós, fazer um introspecto, um retrospecto e dizer, não, eu preciso melhorar nisso, me fortalecer nisso, me tornar pessoas melhores nestes pontos da minha vida. As lutas também, elas fazem parte de uma caminhada. Agora, muitos estão cantando aí, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Nunca derrota, nunca fracasso. Em Cristo sempre somos vencedores, Ele está conosco, mas Israel teve seus baixos. Nós estamos como um modelo aqui de experiência espiritual, da nossa caminhada espiritual, maturidade cristã, vida cristã, embasado nas experiências de Israel. Então as derrotas às vezes servem para corrigir nossas falhas, nossos erros, arrependermos dos nossos pecados e voltar melhores para enfrentar o dia a dia da nossa labuta. O primeiro tópico fala no segundo ponto, compromisso com Deus. Quer dizer, Israel fez um compromisso com Deus. Quer dizer, se Deus nos der a vitória contra esses inimigos que nos aprisionaram, e nós conseguirmos a vitória, aí fizeram um voto, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Uma série de votos que Israel fez, votos de fidelidade, servir somente a Deus, obedecer os seus preceitos, ouvir a sua voz, fizeram votos de fidelidade mesmo. Às vezes nós precisamos também fazer votos a Deus. Votos de confiança e honrar com os votos, porque a Bíblia também adverte aqueles que fazem votos e não cumprem, melhor seja que não façam votos.
Então, se fizermos voto com Deus, nós devemos cumprir os nossos votos, honrar com a palavra de fidelidade, servir a Ele realmente, de estar sempre obedecendo às suas leis e à sua palavra. Então, os votos servem para isso, para demonstrar a nossa fidelidade, a nossa dependência e a nossa honra diante de Deus. Observe no terceiro ponto aí, do primeiro tópico, que a oração deles foi atendida. Os cananeus foram derrotados. Deus honrou o voto deles, fizeram votos, vão ser fiéis, então Deus deu a vitória, concedeu a vitória. E às vezes, quando Deus ele concede a vitória, ainda mostra estratégia, orientou Moisés de estratégias, orientou Davi de estratégia, como vencer, por onde começar. É assim que Deus faz. Ele nos chama para o embate, garante a nossa vitória, nos anima, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Temos guerra, temos peleja sim, mas Cristo está conosco, Ele nos encoraja para continuar marchando em direção à Canaã Celestial, vencendo todos os atributos desta vida aqui, vencendo tudo que estiver na nossa frente. Segundo tópico, um pouco da vida no deserto. Primeiro ponto, uma murmuração, que era uma murmuração cultural, quer dizer, já estava embrenhada no povo, envolvida entre o povo a murmuração. Por isso que a Bíblia chama assim Israel um povo de dura cerviz, esse povo aqui. Por quê? Porque eles estiveram diante dos maiores milagres da Bíblia. Os maiores milagres da Bíblia estão onde? Com Israel, na caminhada no deserto. No Egito eles percebem as 10 pragas sobre o Egito. O rio tornar-se sangue, as pragas das moscas, praga dos ratos, das rãs, praga das rãs, praga da morte dos animais. Estiveram presentes vendo tudo isso, a escuridão, e eles tendo luminosidade nas suas áreas, presenciaram exatamente isso. Posteriormente a isso, presenciaram o Mar Vermelho se abrir. Eles cantaram, fizeram votos, fizeram festa do outro lado do mar, quando o exército de Faraó pereceu pelas águas do Mar Vermelho. Mas logo com a primeira dificuldade da água, começaram a murmurar. Só tinha águas amargas, não era água potável, não eram águas que matavam a sede. E diante disso vieram a murmurar diante do povo. Então a murmuração ela foi se tornando comum, e eles tiveram muitas percas por causa da murmuração. A geração que saiu do Egito morreu por causa da murmuração. Outros sofreram castigo por causa da murmuração. E mais uma vez agora, na geração nova, eles começam a murmurar. Há uma murmuração diante deles aqui. E observe que a murmuração ela não é de Deus, porque o que é de Deus é o louvor, é a gratidão, é bendizer a Deus. A Bíblia, principalmente o livro dos Salmos, nos convida a bendizer a Deus. O salmista no Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, quer dizer, um reconhecimento da soberania de Deus, não da murmuração. Mesmo na dificuldade, na escassez, na fome, o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos romanos, que estavam enfrentando dificuldades. A cidade de Roma, Nero havia posto fogo na metade dela, e quando pressionaram Nero para saber quem realmente tinha colocado fogo na cidade, matado seus familiares, Nero atribui aos cristãos e aos judeus os responsáveis por esta atrocidade de pôr fogo na cidade. Então os romanos se revoltaram muito contra os judeus e contra os cristãos, e puseram no coração de exterminá-los de Roma. Então começou a perseguição, a matança, os sacrifícios, os homicídios, uma série de coisas principalmente contra a igreja. E agora eles estão reclamando para Paulo dizer, olha, viver assim uma vida de morte, uma vida de sofrimento, de castigo sem merecer, não é bom isso aí. E Paulo escreve, a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então tem alguma coisa boa vindo aí dessa tribulação para a nossa vida. Aprendemos também com as dificuldades. E depois ele questiona sobre os Romanos, capítulo 8, dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? A fome? A tristeza, a espada, a altura, a profundidade, a largura, O que nos separará do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, quer dizer, está mostrando exatamente que nas dificuldades nós devemos continuar amando a Cristo em vez de murmurar. Segundo ponto, dificuldades recorrentes, quer dizer, tiveram dificuldades que já tinham passado antes, quando eles reclamaram por água, sabiam do acontecido, sofreram diante das murmurações, e agora essa nova geração está murmurando.
Só que está passando dificuldade, uma dificuldade recorrente. Precisa novamente de fazer alguma coisa. E o que acontece? Moisés orienta eles a ficarem juntos. Olha, fiquem juntos e em vez de murmurar, cante louvores. Olha a diferença. Primeiro ponto, quando estamos em dificuldade, procurar ajuda com os contemporâneos, com os que fazem parte da mesma fé, a comunidade cristã. Estamos em dificuldade, né? A Bíblia diz isso, procurar uns aos outros e consolai-vos, contai as dificuldades, carregar as cargas uns dos outros. A Bíblia diz assim que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, e assim vai. Então a ajuda mútua, é isso que Moisés está ensinando na atualidade. Você, jovem, tem dificuldade na faculdade, procura ajuda, auxílio daqueles que já passaram pela mesma situação pela qual você está passando. Eles vão te ter uma experiência, te dar uma palavra que vai te ajudar. Não se isole, não procure pessoas diferentes, mas procure ajuda entre os domésticos da fé. Comunga, comunhão, esteja junto. E em vez de desanimar, em vez de reclamar, em vez de murmurar, vamos seguir a orientação de Moisés. Vamos cantar. Cantar. Veja só a dificuldade de Jó. Jó, todos os seus animais foram destruídos. Agora os teus filhos também foram destruídos. E Jó colocou o seu rosto em terra e adorou ao Senhor. Em vez, ele podia reclamar, podia falar um monte de injúria, não devo nada, não fiz nada de errado, o que está vindo sobre isso? Mas ele adorou a Deus. Então a adoração, o louvor a Deus, cantar louvor a Deus, agradecendo por mesmo que seja uma dificuldade, a tribulação, isso exalta o nome do Senhor Deus, porque nós não estamos embasados pelaquilo que Deus tem para nos oferecer. Nós não somos cristãos que somos fãs de Jesus. Só queremos ver os milagres, só queremos participar das bênçãos, como a multidão de São João 6. Quando encontrar Jesus do outro lado, mestre, quando chegaste aqui, porque te buscávamos e não te achávamos? Aí Jesus fala, vós me buscais não porque crestes em mim, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Aí ele fala, trabalhai pela comida que permanece, não pela comida que perece. Dá uma lição para eles, dá prioridade, não é as bênçãos, mas o abençoador. E se o abençoador não quiser abençoar, e nós estivermos em dificuldade, nós servimos a Deus, não às suas bênçãos. Se ele quiser abençoar, ele é Deus. Se não quiser abençoar, ele é Deus do mesmo jeito. Se fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus da mesma forma. Se ressuscitar, é Deus. Se curar, é Deus. Se não fizer nada disso, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Precisando, sendo digno das nossas adorações, dos nossos louvores. Terceiro ponto, fala o poder do louvor, no segundo tópico aí. Então, quando eles começaram a cantar, o poço que estava seco jorrou água. E eles tomaram água potável e todos puderam estar saciados. Olha a diferença. O poder do louvor move o coração de Deus. O salmista fala que nós devemos louvar a Deus com inteligência. Quer dizer, reconhecendo que Ele é poderoso, que Ele tem condições. Se Ele quiser, Ele faz. Muitos louvores não são louvores inteligentes. Muitos louvores são louvores de vingança. Quer dizer, você vai ver, quando eu sair dessa prova, você vai ver. Eu vou mostrar para você que eu fui capaz. E não é isso. Os inimigos vão ter que te engolir. Não é essa questão de vingança. O louvor não é para louvar com ódio, desejando o mal do outro. Ou quando eu estiver na bonança, esfregar na cara do outro que eu recebi a prova que eu fui capaz. Não é esse o objetivo do louvor. Muito menos um louvor antropocêntrico, que só louva buscando a bênção de outro. Agora é só vitória, você é vencedor, você é vitorioso. Só vitória, só bênção, o mar vai se abrir, você vai passar por dentro, etc. Os louvores devem falar dos feitos de Deus. Os salmos falam dos feitos de Deus. Eu te louvarei, Deus, de todo o meu coração. Por quê? Porque tu me livraste da terra do Egito, me livraste de On, me livraste dos reis. Vai contando os feitos que Deus fez. Então louvar é elogiar alguém. Louvar é honrar alguém. Então quando nós louvamos, nós elogiamos a Deus pelo que Ele é, pelos feitos, pelos atributos, pela sua grandeza, do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam, a natureza, os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, os pássaros cantam, a natureza é grata a Deus. Por que o homem, às vezes, ele quer distrair o louvor para si, antropocentrismo, ou louvor de vingança, outros louvores que não têm fundamento na palavra?
O louvor tem poder quando nós engrandecemos o nome de Deus e reconhecemos seu poder. Aí ele age com providência, com milagres, com bênção na vida daqueles que o louvam de todo o coração. Terceiro tópico, a vitória sobre o mais forte. Aqui está falando do Seom, rei dos amorreus. Seom, rei dos amorreus, Amon, né, os amonitas, os moabitas e os amorreus, tudo eram nações que eram exatamente preparadas em guerras, adestradas em guerra, produziam suas espadas, suas lanças, seus escudos. O povo de Israel está saindo do Egito, eram escravos, eram famílias que trabalhavam como escravas na produção, não era família de guerra. Mas agora eles estão diante do inimigo, que é muito mais preparado do que Israel, que tinha habilidade com armas, com lanças, e com escudos, e com espadas que Israel não tinha. Todavia, Deus fez uma promessa para Israel. E dependia da fidelidade, da confiança e da fé em Israel. E agora nós vemos no texto que o rei Seom foi destruído por aqueles que eram menos preparados, que eram os mais fracos. Porque o mais fraco, ele pode ser mais fraco, mas se ele estiver com Deus, ele é mais forte. Alguém até fala um jargão que é uma verdade. Você e Deus é a maioria. Porque maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Então é a vitória do cristão, é através das bênçãos de Deus, do milagre, da intervenção. O Deus que intervém na história humana para livrar e dar as bênçãos para o seu povo. Segundo ponto, Og, o rei de Bazã. Og era um gigante. Esses próprios gigantes que os espias lá atrás, os 12 espias, disseram: olha, nós somos gafanhoto perante eles, são muito grandes, homens fortes, homens de guerra, são gigantes, nós não somos ninguém, vamos perder, vamos morrer. Que alvoroçou o pessoal. Agora a geração, os filhos daquela geração que estavam tomando posse, derrotaram o Og. Og era gigante. A nação de gigantes pereceu diante dos pequeninos. A nação dos preparados pereceu e foi derrotada diante dos mais fracos, dos menos preparados. Por quê? Porque Deus estava com eles. Eles conquistaram 60 cidades. Cidades que as suas portas tinham ferrolhos, tinham chaves, tinham portões. Israel adentrou toda ela e tomou posse daquilo que Deus havia dito que eles dariam. Com muita luta, com muita guerra, com muita confiança, com muita fé, mas eles conseguiram derrotar os gigantes, tomar mais de 60 cidades, abrir os seus portões, adentrar diante da cidade e tomar como suas. É assim que Deus faz. É assim que Deus opera no meio do seu povo, através, não porque nós somos capacitados, mas porque Ele capacita as pessoas para ir avante diante das guerras. Às vezes nós olhamos para os problemas e parece que não tem solução aos nossos problemas, que não temos condições de sair daquilo que estamos diante de uma dificuldade. Às vezes os nossos inimigos, as situações da vida, nós olhamos e não tem uma luz no fim do túnel, é tudo escuro. E achamos que não vamos dar conta de sobreviver, de permanecer fiel, de cumprir o nosso voto. Todavia, Deus é o Deus da promessa. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E nós fazemos a nossa parte acreditando nas promessas, confiando, batalhando por ela e sendo fiéis a Deus. Ser fiel ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. E aqui essas nações todas foram derrotadas exatamente por isso, porque a Bíblia diz assim, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, mas do Senhor vem a vitória. Então eles eram valentes, mas a vitória veio do Senhor. Terceiro ponto, uma recompensa importante. Que recompensa? Esses inimigos que eles derrotaram, eles ganharam as terras deles como despojo. Passaram a ser de Israel estas terras. Todas as nações que Deus havia prometido, as terras agora eram de Israel. Estas eram as terras que Deus havia prometido. Até aqui, Ana Leite e Mel, estava agora sob posse de Israel, porque eles tomam essas terras em guerra. Foi feita a promessa para Israel das terras. Terra boa, Deus te mete em terra boa, terra que manda leite e mel, terra da cevada, do figo, da uva, da calda, da amêndoa, da tâmara. Então eles tomaram estas terras, derrotaram os inimigos e as terras eram dele. E até hoje nós temos os conflitos em Israel. Mas as terras, desde o princípio, é de Israel porque eles tomaram posse disso, fizeram deles o arraial. E hoje nós temos conflitos de outras pessoas querendo as terras de Israel. E muitos cristãos não entendem o projeto de Deus da atualidade por não conhecer a história de Israel. E às vezes se coloca contra Israel.
Mas a Bíblia diz que orai pela paz em Jerusalém. Nós devemos ser aliados de Israel, porque a Bíblia, aquela promessa que Deus fez para Abraão é válida até hoje. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todos aqueles que tentaram a maldição de Israel tiveram alguma perca, tiveram alguma maldição na história, na nação. Agora, todos que estenderam as mãos para Israel, busque na história. Os que foram aliados de Israel sempre foram bem-sucedidos e abençoados por Deus. Jovem, você tem promessa de Deus. Deus abençoa você. Então, através de você, outros serão abençoados. Com a palavra, com o seu testemunho, com o seu brilho, com a sua postura. E Deus, o nome de Deus é glorificado através da sua vida. Nós estamos aqui para refletir, somos luz do mundo. Então, aonde você estiver inserido, na sociedade, na faculdade, no seu emprego, na sua família, onde você estiver inserido, seja luz para brilhar e o nome de Jesus Cristo ser glorificado. E as recompensas virão, as bênçãos de Deus virão. Canaã é logo ali, e as terras que você vai conquistando, galgando com as suas lutas e as suas vitórias, Deus vai transformando isso em bênção. Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção, que transforma o negativo em positivo, aquilo que não daria certo, aquilo que era fraco em forte. Então Deus faz dessa forma. Portanto, professor e professora, que Deus em Cristo te abençoe, que a sua aula seja profícua, o seu dia abençoado e os nossos jovens recompensados com o estudo da Palavra de Deus.